Pessoal, que foi um amasso do Flamengo para cima do Corinthians, isso aí todo mundo já sabe, né? Agora o que poucas pessoas estão falando e que o Thiago Leifert falou aqui é sobre o Arrascaeta, né? Que tá jogando demais. Ele trouxe uma análise especial aqui do Arrascaeta e dos demais jogadores do meio-campo do Flamengo. Vamos dar uma olhadinha aqui do que ele falou. E se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo novo, vocês serão notificados. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Teve o amasso constrangedor que o Corinthians sofreu. O Flamengo tá jogando muita bola. Já vimos falando também nesta live aqui. Acho que ninguém esperava que o Corinthians conseguisse sequer arrancar um empate lá. Mas, cara, 4-0 foi pouco. Foi pouco. Que jogo constrangedor. Eu achei que o Flamengo ia ganhar. Mas foi muito constrangedor a forma. E não foi 6-7, porque o Flamengo, como eu estava dizendo no início da live, claramente tirou o pé no segundo tempo. Eu falei outro dia que eu apostava que o posicionamento médio do Arrascaeta tinha mudado e ele estava jogando não de meia, nem de meio campista, mas de segundo atacante, né? E eu vou conseguir provar então, porque esse aqui é o de ontem, ele é o 10, né? Bem parecido com o do outro jogo. Ele tá bem perto do Pedro, que é o 9. E você vê que os outros meio campistas, né? O 8 ali tá para trás, 18 tá para trás, o 5 tá para trás. Cebolinha. Então o 10, o próprio Cebola tá para trás mesmo. O Arrascaeta faz a função que o Messi faz nos times que ele joga hoje, depois que ele ficou mais velho. É mais perto do gol, aproveitando que ele é mais perigoso, que ele tem técnica, e é por isso que ele tá metendo tanto gol. Então quando eu fiquei com vontade que a imprensa perguntasse para ele, falasse, você tá mais perto do gol, você tá voltando menos? Você tá tendo que dar menos carrinho, menos combate, porque ele fica muito mais perto. Quando o Flamengo perde a bola, ele, e às vezes até o Bruno Henrique faz essa função também, mas ele e o Pedro ficam lá esperando para armar contra-ataque. Ele fica jogando como o Messi jogava. Você pegar também o que ele fez no primeiro tempo, ele pode correr o campo todo. Ele pega a bola na direita, ele pega a bola na esquerda, ele faz o que ele quiser. Ele está livre. Então o Felipe Luiz armou o meio-campo de um jeito que deixa o Arrascaeta como segundo atacante e livre para ele fazer o que ele quiser. E, cara, tá ajudando muito. Aliás... Tá na sua melhor temporada desde que ele chegou ao Flamengo. Talvez gol, né? 2019... Que a gente tá falando do luxo de descansar no jogo, né? Como o Felipe Luiz já falou disso também, de descansar com a bola. O Guardiola falava disso, de descansar com a bola, né? Você repara, isso aí são ataques por minuto, que eu peguei lá no iScout. Se você olhar em cima da tabela, tem 3 bolinhas vermelhas. Então são os 3 gols do Flamengo. Logo depois que o Flamengo faz os 3 gols, o número de ataques por minuto cai bastante. Você vê que a curva vai caindo ao longo do segundo tempo, porque o Flamengo está relaxado no jogo, está descansando. Só que o que chama a atenção? É que embora o Flamengo tenha tirado o pé completamente, diminuído o número de ataques para ficar mais com a bola, para jogar de forma mais cadenciada e descansar um pouco, o Corinthians não conseguiu subir a dele. Sobe e desce, sobe e desce. Em nenhum momento atacou mais do que o Flamengo. Teve ali, um momento ali entre os 16 e 30. Isso, entre o primeiro e o segundo gol, conseguiu ter um pouco mais de ataques por Carrilho finalizou com perigo, acho que deve ter sido aquele momento ali do jogo que Mas o Corinthians não consegue. Primeiro. Além dos problemas crônicos do Corinthians, que a gente já falou várias vezes aqui, essa performance do Corinthians de ontem começa na expulsão do Félix Torres do jogo passado. Que era um jogo mole, que o Corinthians teve que correr o triplo para ganhar aquele jogo na Sul-Americana, com 1 a menos. E aí você tem esse time que não consegue. Pessoal, os caras estão estudando aí o Flamengo de todas as formas, né? Estão implorando aí, indo para todos os recursos para poder entender esse time do Flamengo, né? Quem também falou aí foi o Rizek, né? O Rizek também trouxe sua análise aí desse amasso. Ele chamou até de atropelo do time do Flamengo aí para cima do Corinthians. Vamos dar uma olhadinha aqui. O atropelo que aconteceu domingo no Maracanã não deveria surpreender muita gente. Na verdade, é o resultado esperado quando se enfrentam Flamengo e Corinthians, pela diferença que nesse momento há entre os dois clubes e os dois times. De 19 para cá, desde que o Flamengo tem esse super elenco, né, com Arrascaeta, Gerson e companhia, e o elenco que vai se renovando, são 13 jogos de Campeonato Brasileiro, de 19 para cá. 8 vitórias do Flamengo, 2 empates e 3 vitórias do Corinthians. O Flamengo marcou 26 gols e o Corinthians 11, ou seja, se fosse um placar somado de 19 para cá, estaria 26 a 11 para o Flamengo. Sem contar Libertadores, eles se enfrentaram uma vez, deu Flamengo, e Copa do Brasil, de 19 para cá, se enfrentaram 2 vezes e deu Flamengo de novo. E na verdade, esse jogo não começou em 19 para o Flamengo, né? Esse jogo começou em 2013, quando o Corinthians estava bombando, campeão do mundo, um super time, um super elenco,
e o Flamengo começava a se preparar para pagar as contas, sanear e organizar o clube. Então ele está colhendo frutos do que começou em 2013. E o Corinthians, ao contrário, conquistou o mundo, conquistou brasileiros e entrou numa derrocada absurda. Enquanto o Flamengo hoje é um clube saneado, estruturado, bem organizado, com projeto, ainda que poderia estar até melhor se tivesse uma gestão esportiva à altura do que ele tem nas finanças, no marketing, o Corinthians, por outro lado, é um clube cuja dívida não para de crescer, nesse momento está em 2,5 bilhões, não consegue se organizar e a tendência é que isso, quando eles se encontrarem, se repita mais algumas vezes, porque nada indica que as gestões do Corinthians tenham aprendido com o exemplo do Flamengo, que elas queiram seguir o exemplo do Flamengo. Pelo contrário, a dívida não para de aumentar. Sei que é meio careta, meio chato, né? Depois de uma exibição de gala como a do Flamengo, vim aqui falar em dívida, em gestão, mas é isso que faz o Flamengo de Pedro, Arrascaeta, Cebolinho, Gerson, Wesley e companhia, passear no Maracanã diante de um incrédulo Dorival Júnior, preocupadíssimo com a bucha que ele vai assumir. Então hoje o Flamengo vai brigar por todos os títulos da temporada, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, que é o menor dos títulos do Flamengo, e do outro lado o Corinthians não tem perspectiva de brigar para o Brasileiro, está tentando sobreviver na Sul-Americana e tenta um milagre na Copa do Brasil, porque são as campanhas, né, estadual, Copa do Brasil, que mascaram muitas vezes a incompetência administrativa dos grandes clubes. Grandes clubes, mesmo endividados, mesmo numa bagunça, às vezes conseguem títulos como o do estadual desse ano do Corinthians, chegar numa decisão de Copa do Brasil, como aconteceu em 22, perdendo nos pênaltis para o Flamengo. Mas a diferença de Flamengo e Corinthians, ela é dos 4-0 mesmo. Sou obrigado a dizer que domingo no Maracanã, o atropelo que foi, deu a lógica. É, rapaz, o Rizek soltou o verbo aí, hein? Deu a lógica. Deu a lógica aí, todo mundo esperava aí esse atropelo, né? Tanto que no vídeo do final de semana lá da sexta, a gente fez lá no Jogo Aberto, quem não era clubista, só meteu aí placar elástico, né? Vamos dar continuidade aqui no que o pessoal do Insider Fla falou e até o Vampeta aí falando desse atropelo do Flamengo pra cima do Corinthians. Flamengo tem o melhor ataque do Brasil. Tem gente achando que o Brasileirão de 2025 já acabou. E, sinceramente, parece mesmo que acabou. O Flamengo simplesmente já ganhou a competição. Melhor ataque disparado, melhor defesa também. Não é só fazer gol, não. É não deixar ninguém respirar. Tá parecendo treino. O torcedor do Flamengo vai dormir com um sorriso de orelha a orelha neste domingo. Isso porque o rubro-negro venceu o Corinthians por 4-0 no Maracanã e voltou à liderança do Brasileirão. Além disso, o mais querido tem o melhor ataque e a defesa menos vazada do torneio. Além disso, o Flamengo também tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro balançou as redes 15 vezes até o momento. Contra o Juventude, o mais querido marcou 6 gols. Já o Corinthians tomou de 4 para o Malvadão. Se somar o saldo de gols dos 4 abaixo do Malvadão, não chega no saldo de gol que o Malvadão tem. Somos o melhor ataque do Brasil. Ontem o Flamengo amassou, né? Em algum momento, até parecia aquele Flamengo, Flávio, do Jorge Jesus, né? Marcando em cima quando sufocava. O Corinthians começa já o jogo sendo sufocado. Com menos de 5 minutos já toma o primeiro gol. Com 7, 8 minutos, Pedro cabeceia uma bola na trave. O Corinthians não tocava 2 passes, não conseguia sair jogando. O Flamengo sufocando, 4-0. Foi bem merecido. Poderia até ter sido mais, né? A única coisa ali do jogo que eu não achei que foi pênalti, né? Eu não achei que foi pênalti. Esses pênaltis de VAR aí. Mas tem que ter os erros de final de semana, né? Mas no mais, o Flamengo jogou talvez sua melhor partida no ano, né? Até esse momento. De La Cruz jogou bem. Pedro voltando de contusão. Já sendo vice-artilheiro do Brasileiro em 2 jogos, 2 contra o Juventude, mais 2 outros contra o Corinthians. O Arrascaeta, artilheiro do campeonato, fez uma bela partida também. Assim, no valor individual, o Flamengo fez uma grande partida, os jogadores. E no coletivo também, né? O Corinthians muito mal. Se você pegar e perguntar pra mim quem foi o melhor jogador do Corinthians, não teve. O Hugo Neneca, pra mim, falhou em 2 gols. Né? Fez aquele gol lá que ele sai jogando por dentro, erra o passe, bota lá pro Pedro, Pedro já faz o gol, e eu acho que no chute do Everton Cebolinha ele poderia ter defendido aquela bola.
O Vampeta tá tristão, mano. Tristão de verdade aí, falando aí desse atropelo do Flamengo pra cima do Corinthians, né, velho? Mas é isso, cara. É isso, não tem outra, cara. O Flamengo jogou o fino do fino ontem, né? Acho que merecia esse jogo, né? Porque muitos se falavam, aquele 6-0 pra cima do Juventude, contra o Juventude, aí pega um Corinthians com o Memphis, com esses caras aí, os caras foram campeão paulista. O Flamengo vai lá e mete 4-0 dentro do Maracanã. Então, pra calar os críticos, os antes, né? Pra calar os rivais. Então, foi lá. E outra, se não souberem jogar contra o time do Flamengo, vai tomar goleada, tá? Times que vão enfrentar o Flamengo vão perder 1-0, 2-0, se arrumar, se deixar o time bem arrumadinho, bem esquematizado, vão perder sim, mas ali 1-0, 2-0, tudo bem, 2-1. Agora, se for bagunçado que nem foi o time do Corinthians, achando que iria ganhar do Flamengo porque ganhou do time do pequeno rival do Flamengo lá, né? Porque o pequeno rival empatou com o time do Flamengo, sendo que montou lá duas linhas, né, na zaga ali na frente do gol, e teve sim uma noite inspirada do goleiro. Achando isso, o próprio Neto falou, se a gente ganhou deles aqui, a gente vai ganhar do Flamengo lá, que empatou com eles. Foram lá achando que iria ser o bam, tomaram um sacode e mais. Só não tomou mais porque o Flamengo baixou as linhas, baixou as guardas e respeitou o time do Corinthians. Senão era jogo para 8-0, 7-0, 8-0, fácil esse jogo. Se o Flamengo aperta mesmo, era jogo para 8-0 essa partida. Mas aí, o que é que vocês acharam desse jogo? O que é que vocês acharam de tudo que foi falado aqui? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!